Todo trader tem um objetivo final, que é ganhar dinheiro. Contudo, no início é muito difícil priorizar o que se deve estudar primeiro. Vivemos uma era em que a maior parte dos problemas não é a falta de informação. Uma busca rápida pelo Google é possível encontrar muitos materiais sobre qualquer assunto. E o nosso maior problema hoje em dia é selecionar esta informação. Por isso, o portal do trader se tornou uma referência, pois a gente seleciona o conteúdo de qualidade e tornamos esse negócio acessível para quem nunca operou na Bolsa de Valores. Não basta selecionar os melhores materiais. Ainda existe uma segunda preocupação para quem está apenas iniciando neste mercado, que é a ordem ou a prioridade do que se deve estudar primeiro. Pensando nisso, nós criamos uma definição chamada os 3 pilares do trader, que estabelecem alguns parâmetros iniciais e dão um norte para quem está começando nesse mercado. No início desse curso, nós falamos para você sobre o conceito de trader nível 3 e do repertório de técnica como um dos diferenciais para se criar um DNA operacional, certo? Mas sabemos muito bem que para chegar neste nível não é fácil e nem acontece da noite para o dia. O nosso cérebro é como um disco rígido de computador, um HD. E justamente como um HD, a gente não consegue transferir grandes quantidades de conhecimento de forma instantânea. Existe uma taxa de absorção das informações que recebemos e mesmo as pessoas mais inteligentes possuem um limite. Aliás, você provavelmente já ouviu falar que o cérebro é como um músculo e quanto mais a gente exercita esse músculo, melhor condicionado ele fica, certo? Porém, por melhor condicionado que o seu cérebro esteja, ele sempre terá um limite. Se a gente tentar burlar essa regra, se a gente tentar adquirir muito conhecimento de uma vez, você sabe o que acontece? A gente absorve apenas uma parte das informações necessárias. E aí, o restante acaba sendo totalmente descartado. Por isso, é importante dividirmos o nosso processo de aprendizado em etapas. Pesquisas recentes mostram que todos nós temos um nível de atenção limitado, ou seja, conseguimos prestar atenção em alguma coisa apenas por um tempo determinado. Com a quantidade de informação disponível nos dias de hoje, o tempo médio de atenção das pessoas vem diminuindo. Fazendo outra analogia, é como se o nosso cérebro fosse uma esponja capaz de absorver apenas uma determinada quantidade de informações por dia. E antigamente, essa quantidade de informações ela vinha em gotas, mas nos dias de hoje, com a evolução da internet, o nosso cérebro ele recebe uma enxurrada de informações. É como se essa esponja ela estivesse debaixo de uma torneira ligada. Mas não há motivos para se desesperar por conta disso, porque existem uma série de métodos para lidar com essas questões. Segundo uma pesquisadora da Universidade de Harvard, chamada Tracy Tokuhama, atualmente uma pessoa normal consegue prestar atenção de forma contínua por um período que varia de 10 a 20 minutos. Então, para lidar com esta situação, após esse tempo, é ideal mudar de assunto ou fazer uma pequena pausa, ou alterar a dinâmica da situação. Aliás, a gente sabe muito bem disso, e é este o motivo das nossas videoaulas serem sempre curtas, ter uma duração curtinha. Outro ponto importante para o processo de memorização é a repetição. Por isso, se achar necessário, veja e reveja essas aulas quantas vezes você quiser. Agora que você entende um pouco melhor sobre a nossa própria cabeça, como ela funciona, vamos entender o que são esses 3 pilares do trader, ok? Existem inúmeras possibilidades de atuação para um trader. Nós criamos 3 parâmetros para nortear o foco de um iniciante. Esses 3 pilares servem para definir qual modalidade operar, o que operar e como operar. Para ficar mais claro, vamos detalhar cada um desses pontos individualmente, começando ali pela modalidade de operação. Essa está totalmente relacionada com o período das suas operações. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Existe ali o Position Trading
que é uma operação de longa duração, meses ou até anos. Swing trade, que é uma operação que dura poucos dias, pode durar algumas semanas, mas dificilmente vai durar meses. Tem o day trading, que é toda operação que é iniciada e encerrada no mesmo dia, no mesmo pregão. Ou seja, se eu comprei de manhã e encerrei a minha operação após o almoço, com uma venda nesse caso, eu realizei um day trading. Aliás, para quem nunca teve contato com o mercado de capitais, é uma grande surpresa saber que é possível fazer uma operação com duração inferior a um dia. Outra modalidade é o scalping trade, que se classifica também como um day trading, mas com uma duração extremamente curta, de minutos ou até segundos. Como cada uma dessas modalidades exige uma atenção e especialização individual, por isso recomendamos escolher apenas uma no início e tratar de se tornar um perito nela. É importante que você faça essa escolha baseada na sua realidade, ou seja, se você não tem tempo para acompanhar o mercado ao longo do dia, dificilmente vai conseguir se desenvolver nas operações de curto prazo. Eu sei que é legal operar day trading, mas por mais divertido que pareça ser um day trader, por exemplo, né? Se você não tem tempo para acompanhar o mercado ao longo do dia, procure operar de acordo com a sua realidade ou trabalhe com algumas outras soluções possíveis, por exemplo, utilizar robôs e operações automatizadas. Aliás, a gente volta a falar disso mais para frente. Uma vez que você definiu a sua modalidade, vamos ao próximo passo. O mercado de renda variável. Ele é bastante amplo. Por isso, é muito importante definir o que operar num primeiro momento. Lembre-se que um trader com um amplo repertório, ele vai precisar começar por algum lugar para chegar um dia a ter um repertório amplo. No mercado de ações existem várias variações em termos de volatilidade, volume negociado por dia e por aí vai. Algumas ações elas possuem exposição a outros elementos como câmbio, petróleo, commodities agrícolas ou metálicas, e outras ações possuem maior exposição a decisões políticas e até mesmo o fato de pertencer ou não à carteira do Ibovespa. Isso faz toda a diferença. Eu sei que olhando todas essas informações, detalhes sobre o mercado de opções ou mini contratos futuros de dólar ou Ibovespa, isso pode parecer mais simples, mas acredite, todo produto do mercado de renda variável possui as suas complexidades. O câmbio, por exemplo, ele possui correlação com as demais economias globais. E os índices, em geral, são expostos às empresas que os compõem. Até mesmo as commodities possuem níveis profundos de complexidade, sejam elas agrícolas, metálicas ou de energia. Por isso, neste caso, a sua escolha inicial pode ser praticamente aleatória ou por influência de algum conhecido. Não há problema nenhum nisto, se você controlar a sua exposição ao risco. Quer uma dica? Procure começar com ações de preços baixos ou mini contratos financeiros, pois ambos exigem uma margem baixa e oferecem boa liquidez. Mais para frente, se você não se adaptar a um desses determinados mercados ou quiser operar outras coisas, não se culpe, isso faz parte do seu processo de amadurecimento como um trader. E para finalizar, vamos falar sobre como tomar decisões de investimentos. No início da minha graduação em Física, lá pela Universidade de São Paulo, eu não sabia exatamente o que queria fazer, mas se me perguntassem algo na época, eu sabia dizer que estava em busca de aplicações práticas. Eu não queria seguir pesquisas acadêmicas, aquela coisa teórica. E, aliás, antes de prestar o vestibular, eu li em algum lugar que havia concursos bons, com bons salários para peritos da Polícia Federal. Então, podemos dizer que esse foi o meu primeiro palpite. Contudo, desde o início, eu estava disposto a experimentar outras áreas de atuação e foi assim que, em algum momento, no meio da graduação, eu descobri da atuação de físicos no mercado financeiro. E por que eu estou te contando essa história? O processo para escolher as técnicas que vão orientar as suas decisões de operações é bem parecido com isso. É bem provável que neste momento você tenha algum palpite sobre qual técnica você gostaria de aprender e se tornar um especialista. Neste caso, vá em frente, estude tudo o que você pode sobre esse método que tem em mente. Mas ao longo do processo, não limite a sua visão a apenas uma técnica. Essa é a parte importante, pois é importantíssimo
você compor um repertório de técnicas, um bom repertório. Isso fará toda a diferença entre você ser um trader versátil com o passar do tempo. Se você ainda está perdido porque não conhece muito bem as técnicas disponíveis no mercado, não se preocupe, porque mais para frente a gente vai abordar as principais táticas utilizadas atualmente. E eu tenho certeza que você irá se identificar com alguma delas, ou algumas delas, né? Para finalizar, é importante ressaltar que estes 3 pilares estão ligados entre si e a escolha de cada um deles precisa ser bem pensada, inclusive levando em consideração os objetivos que se pretende atingir e os seus recursos, seja de tempo, recursos financeiros e conhecimentos. Por exemplo, se você tem tempo para acompanhar o mercado, talvez seja melhor operar modalidades de prazo maior, se você não tem tempo, aliás, né? Como um swing trade, position trading. Nesse caso, operar ações pode ser melhor do que mini contratos futuros de dólar ou opções, pois esses possuem vencimentos mensais que podem interferir nos seus resultados de longo prazo. E no caso das táticas, a análise fundamentalista ou uma análise técnica com indicadores provavelmente vão funcionar melhor do que técnicas voltadas para o day trading, como o price action ou o tape reading. Claro que isso foi só um exemplo, e se você realmente não tem tempo para acompanhar o mercado, ainda é possível seguir outros caminhos, como fazer uso de robôs e estratégias automatizadas. Mas de qualquer forma, seja lá qual for o caminho que você vai escolher, você terá que pensar nesses 3 pilares para concentrar os seus esforços. Ok? Qual modalidade de operar? Como operar e o que operar, não necessariamente nessa ordem. Eu espero que tenha gostado desta abordagem, desejo a você boas reflexões e a gente se vê numa próxima aula. Gostou do vídeo? Espero que sim, ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui.